Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Hoje decidi fazer mais um vídeo, achei por bem, achei adequado ou apropriado esse dia e essa data e gostaria de titular esse vídeo como o Dia da Vergonha. Hoje, dia 2/9 de 2025, quero titular esse vídeo como o Dia da Vergonha. A história da humanidade nos deixa relatos que nós deveríamos tomar por exemplo e que servisse bem para nós, né? Para nossa jornada aqui na Terra. Uma coisa importante é a Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais atuais e atualizados da história, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então é importantíssimo lermos a Bíblia. Por isso eu quero te deixar duas histórias bíblicas e depois alguns comentários aqui. Quero falar sobre Jesus. Jesus no dia do seu julgamento por Herodes, por Pilatos. A Bíblia diz que naquele dia havia um homem chamado Barrabás. Barrabás, um homem mau, homicida e perverso. E nesse dia, a Bíblia diz que no dia do julgamento de Jesus, Pilatos pergunta: a quem vos quer que eu solte? Está aqui Jesus de Nazaré e está do meu lado esquerdo Barrabás, homem homicida e tal. A quem vos quer que eu vos solte? E eles disseram: solte Barrabás. Crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado na cruz. Mas o que eu quero dizer, Jesus inocentemente foi condenado à morte de cruz. Quando Jesus é sepultado, a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscita. As mulheres vão procurar Jesus no sepulcro, não encontram. E os soldados que guardavam a sepultura, eles voltam e falam: olha, o homem ressuscitou. O homem não está lá. Nós ficamos a noite inteira na porta do túmulo e o homem sumiu. Quando eles contaram ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote falou: então vamos inventar aqui, vamos te dar muito dinheiro e vocês falam que vocês dormiram e que vieram os discípulos de Jesus, que eram muitos seguidores, e levaram o corpo de Jesus. E se isso cair no ouvido do rei, a gente vai proteger vocês. Essa mentira dura até hoje, porque os israelitas acreditam que o corpo de Jesus não ressuscitou. O corpo de Jesus sumiu. Tá. Outra história é Estevão. A Bíblia diz que Estevão, ele começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Estevão também vai preso. E ele vai a julgamento. E ele é acusado por heresia. E quando ele é acusado por heresia, ele começa a descrever a Bíblia. Ele começa a fazer um resumão da Bíblia, da história desde Moisés. E ele começa a pregar para aqueles seus algozes, dizendo todas as verdades da Bíblia. E aí chega um trecho que ele diz assim: olha, vossos pais mataram os profetas e agora vocês também não querem dar ouvido ao Espírito Santo e vocês se assemelham aos vossos pais matando a Jesus. E quando ele refere-se a Jesus, eles se enfurecem de uma forma tão grande, né? E eles tampam o ouvido e arremetem unânime contra Estevão e matam Estevão apedrejado. O que eu quero dizer é que a história conta de muitos erros cometidos pelos seres humanos. Claro que não me refiro a um erro que seria a morte de Jesus. Era necessário que Jesus morresse para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Mas como seres humanos condenarem um inocente
e libertarem um malfazejo, homicida e um culpado de verdade, isso sim é um erro para a humanidade. Estevão foi apedrejado e morto apenas por falar verdades. Quero me referir ao julgamento do Bolsonaro, um julgamento de cartas marcadas. De cartas marcadas. Ser julgado por 5 inimigos, contratados e colocados por seu único inimigo. Que um governo que demonstra que veio para fazer vingança, não para governar para o povo brasileiro. Então, este julgamento, é claro, que vai resultar na prisão de uma pessoa que, sem crimes, sem provas, e muitos brasileiros com poucos neurônios na cabeça não procuram realmente buscar a verdade, acreditam que a justiça está fazendo justiça. Nós vemos relatos de erros cometidos e que são irreparáveis. E quando a gente acredita que numa justiça que está cega pelo ódio, como no caso de Estevão, a Bíblia diz que eles tiveram tanta fúria de Estevão que arremeteram contra ele e o tiraram da cidade e o apedrejaram até a morte. Vamos fazer aqui uma reflexão, só para a gente entender um pouquinho desse governo que hoje ele age por vingança. Colocou alguns ministros e estes ministros hoje cumprem à risca um papel de projeto de poder. Nós não podemos nos conformar com injustiça. Nós não devemos. O cristianismo, independente de ser católico, evangélicos ou até mesmo kardecistas, quem acredita em Cristo são cristãos. Cristãos não devem apoiar estas barbaridades. Não devem apoiar um governo que declaradamente é abortista. Porque todas as entrevistas deles, eles sinalizam isso, né? Vamos lá. O PT ou o Lula governam o Brasil há 20 anos. Há 20 anos, o que nós notamos nesse governo? Um crescimento exorbitante dos comandos vermelho e PCC. Jovens que deveriam ser punidos, adolescentes, jovens que deveriam ser punidos com leis severas e duras, eles nunca deixaram que isso acontecesse, se tornando no futuro filiados a esses partidos que hoje nós vemos o tamanho que está. E aí vem o governo e os seus apoiadores. Ai, mas foi culpa do Nicolas ter apoiado o PCC. Quem não combateu o PCC e deixou chegar a esse ponto foi exclusivamente o governo do PT. O Brasil está no estado que está, a culpa exclusiva é do PT. Nicolas fez um vídeo em 2025. O PCC e Comando Vermelho foi os que mais cresceram desde 2002, os governos justamente do Lula. Como vamos comparar hoje e dizer que estão nesse nível e que é culpa do Bolsonaro e culpa do Nicolas Ferreira, que fez apenas um vídeo? Gente, vamos colocar a cabeça para funcionar. São 20 anos do PT e o que esse país melhorou para você? Hoje eu estava vendo uma reportagem que os Uber
e dos carros de 90, do 99, né, do aplicativo 99. Então, tem a intenção de cobrar dos viajantes ou dos passageiros quando estiverem no carro e um ladrão vir quebrar o vidro para roubar um celular. A que ponto o Brasil está dominado pelo PCC, lugares que o governo não entra, não punem bandidos, não punem ladrões, não punem pessoas que realmente cometem crime, mas querem prender Bolsonaro porque ele disse alguma coisa sobre as urnas ou sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre um membro do Supremo Tribunal Federal. A que ponto nós estamos chegando? Quantos erros a história nos conta para que a gente ainda cometa esses crimes de punir inocentes? Vou falar uma coisa aqui que vocês não sabem. Hoje eu fiquei indignado a ver a fala de Alexandre de Moraes dizer que ele combateu o crime porque mais de 500 pessoas que foram presos confessaram seus crimes. Sabe quem foi as pessoas mais presas no 8 de janeiro? São pessoas que não concordavam com a forma que a eleição foi encaminhada por Alexandre de Moraes pelo Supremo Tribunal TSE. As pessoas inconformadas realmente foram protestar em frente dos quartéis, em frente do Supremo, e naquele dia eles entraram lá para se proteger de eventuais, perseguições, bombas que foram lançadas. Inocentes foram presos e condenados a vários anos de cadeia. E sabe quem eram mais as pessoas? Evangélicos. Sabe qual está sendo esta intenção do Supremo Tribunal Federal? Intimidar os cristãos para que não falem a verdade. Bolsonaro está somente no meio do caminho, é somente uma pessoa que eles vão achar uma condição de que isso seja notório no Brasil inteiro, a prisão de Bolsonaro, mas podem ter certeza que a perseguição religiosa, com cumplicidade do governo Lula, está vindo e vindo a todo vapor. Nós, muito breve, talvez não teremos mais oportunidade de estar aqui em frente às redes sociais e prestando um esclarecimento de verdade. Vai ser somente aquilo que eles quiserem que fique nas internet e somente aquilo que eles quiserem que nós, brasileiros, ouvimos deles. Estamos chegando à beira do caos. A perseguição religiosa é a última linha a ser cruzada e uma das mais perigosas, porque nós estamos dispostos a morrer por nossa fé. Essa é a história do Evangelho. Pessoas que não se alinham por corrupção, não defendem a injustiça, eles serão perseguidos. Hoje a gente está vendo pessoas sendo perseguidas por apenas falarem o que pensam. Nunca foi crime no Brasil nós falarmos o que pensamos. Nunca. Mas com a chegada do Lula 3, isso ressuscitou e ressuscitou forte. E toda essa perseguição a Bolsonaro, a sua família, é simplesmente tentando intimidar as pessoas que ainda têm coragem de falar a verdade. Não somente tem coragem, mas tem compromisso, porque o Evangelho é isso. Não importa quantas vezes na história os seres humanos erraram, mas nós teremos que ser uma oposição a isso a vida toda, enquanto vivermos. Preste bem atenção. Toda perseguição a Bolsonaro, esse julgamento sendo televisionado e transmitido para o Brasil inteiro, é um recado para os cristãos. Eu quero que vocês calem a boca ou serão punidos.
E digo, nós não vamos calar. Se calarem um, vai se levantar 200. Vão ter que prender muita gente, vai ter que matar muita gente, porque inocentes morreram na cadeia. E a gente está disposto a levar até o fim. Vai ter que prender muita gente, porque não deixaremos de falar a verdade. A perseguição a Bolsonaro é escancarada. É à toa que o Trump está causando sanções ao Brasil, gente. Acordem. Acordem, povo brasileiro. Acordem, porque isso é um sinal de que algo está errado no Brasil e precisa ser corrigido, e corrigido a tempo. Pode ser que seja tarde demais se você também, como cristão, não se colocar contra injustiças, contra tiranias e contra a corrupção. O governo voltou com tudo. E a maior vontade é calar a boca de quem fala a verdade. Não pensa que essas desejo de regulamentar as redes sociais é algo de verdade? Não. É simplesmente vontade de calar as pessoas que pensam diferente deles. Está chegando forte. Com a prisão de Bolsonaro, que é praticamente uma lógica. Se você pôr uma raposa para cuidar do seu galinheiro, meu amigo, vai sobrar alguma galinha? Nunca. Esta é a situação do judiciário brasileiro hoje. Tem lado político, está fazendo a coisa politicamente. Uma pessoa que não estava aqui, estava nos Estados Unidos, está sendo condenado por danos a patrimônio. As penas tinham que ser individualizadas. Quem quebrou deveria pagar e pagar caro por aquilo que fez. Mas quem não quebrou não deve sofrer uma pena abusiva, injusta, por algo que não cometeu. Seja Bolsonaro, seja Lula, se não cometeu um crime, não deve ser punido, mesmo que eu não goste de Lula, mesmo que eu não sou a favor da sua forma de governo, porque eu sei que a forma de governo do PT é o socialismo, mas desde que é medido para baixo, uma nação toda na miséria. A situação de Lula não responder a Trump ou fazer a lei da reciprocidade a Trump, Lula quer ver você na miséria. Porque ele, se fosse um governo de verdade, ele ia defender a nação brasileira. Mas ele está defendendo um ministro que pisou a Constituição desde que começou as eleições em 2022 e até agora sucessivamente pisando a Constituição brasileira, e Lula hoje se coloca à sua defesa, violando os direitos humanos, que são direitos fundamentais. Lembram da intimação a Bolsonaro na cama, numa UTI? Violação de direitos humanos. Não importa quem seja a pessoa, por mais que eu não goste, por mais que seja meu rival, nós devemos ter respeito à pessoa humana, dar a ele o mínimo de dignidade. Vocês lembram de Estevão? A Bíblia diz que unanimemente arremeteram contra Estevão e o apedrejaram até a morte. Deixa eu te dar um recado. Que a sua ira não seja maior que a justiça. Que o seu ódio não seja maior do que a verdade. Que a sua insatisfação contra alguém não faça você corromper ouvindo mentiras e acreditar e seguir a mentira por causa da sua insatisfação contra alguém.
Você precisa ser cristão de verdade e viver de verdade isso que se chama Bíblia. Porque senão, naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no seu nome eu fiz, falei, profetizei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Jesus não conhece quem patrocina a injustiça. Jesus não conhece quem patrocina o ódio, o rancor, mesmo que seja alguém que eu não tenha afeto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E eu fiz um vídeo recentemente e falo sobre uma coisa importante. A vida é tão curta, mas tão curta, que não compensa nessa vida tão curta a gente não levar a sério a religião e a política. A religião ela te pune a longo prazo e a política te pune a curto prazo. Não deixe seu ódio falar por seus filhos e netos. Não deixe seu ódio falar pela sua descendência. Não deixe seu ódio falar pelo restante dos brasileiros. São 213 milhões de brasileiros que uma decisão sua corrompida afeta esse povo. E eles são a maioria. Não deixe que isso aconteça com a sua descendência. Para você pode estar tudo bem hoje. Maravilha, estou aposentado, estou confortável, tenho garantido a minha situação. Mas pense, existem brasileiros que pagarão o preço se você continuar defendendo um governo corrupto como o atual governo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Os vídeos aqui são sem corte e são originais. Eu não sei fazer vídeos diferentes. Se você puder me auxiliar, eu gostaria aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Curte e compartilhe nossos vídeos para chegar a mais pessoas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.